E louvor sejam dados ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor, adoramos a Ele, colocamos a nossa oferta, o nosso sacrifício de louvor no altar do Senhor, e agora nós vamos meditar a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia e a trouxe, vamos abri-la em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 2. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 2. Amém. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Vamos lá? Amém? Vamos lá. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar,
por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Graças a Deus. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, nós estamos meditando. Eu não ia pregar sobre essa mensagem. Eu estava orando e eu meditei num trecho da palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas eu estava orando aqui, o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com os irmãos esta parte da Bíblia, da palavra de Deus. Aqueles que estão assistindo também nas suas casas, junte-se a nós para que possamos edificar a nossa fé e sermos cheios da presença e do Espírito do Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, veja só o que aconteceu. Se nós começarmos a compreender como que as coisas de Deus devem ser, porque às vezes nós queremos fazer as coisas do Senhor e queremos fazer da maneira do jeito que der certo, porque nós achamos assim que as coisas que são de Deus ou para Deus devem ser coisas espontâneas, e coisas espontâneas são coisas que a gente faz assim, na louca. Mas não é assim que a palavra de Deus mostra. A Bíblia diz assim que quando Moisés foi construir o tabernáculo, a Bíblia diz que o Senhor deu a ele medidas exatas, altura, largura, comprimento, cada detalhe, quais os materiais que deveriam usar. Olha, isso eu quero que seja de ouro, isso eu quero que seja de cobre, isso eu quero que seja de madeira, isso eu quero que seja de ouro puro, maciço, outro pode ser revestido, enfim, cada detalhe que o Senhor passou para Moisés, Moisés fez conforme a direção e a orientação que Deus tinha dado para ele. Assim foi a construção do templo. O templo, quando foi construído, a palavra de Deus diz assim que o desejo de construir esse templo nasceu no coração de Davi. Davi desejou construir um templo, uma casa para o Senhor, mas o Senhor não permitiu que ele construísse. Disse: o teu filho Salomão, ele construirá, porque você derramou muito sangue. Não é de qualquer maneira que se faz a obra de Deus, não é de qualquer maneira que nós colocamos no altar do Senhor e que venha a ter aceitação por Ele. A palavra de Deus diz que Abel e Caim ambos foram oferecer ofertas, sacrifícios, e diz a palavra que o Senhor atendeu a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Não que a oferta de Caim não tinha alguma coisa que impossibilitava de ser aceita, mas o problema não estava na oferta, e sim no ofertante, porque a palavra do Senhor disse que se o coração de Caim também fosse voltado para o Senhor, também para a sua oferta haveria aceitação. Agora, quando houve o desejo no coração de Davi, Davi desenhou a planta, Davi, ele preparou em ofertas, ouro, prata e tantas riquezas quanto ele pôde ofertar para a construção. Ele tinha comprado o terreno para a construção, quando foi fazer aquela oferta de sacrifício. Ele pagou pela terra, e ali tornou-se o local do templo. Enfim, ele deixou escrito até como seriam os turnos dos cantores, dos levitas, dos porteiros, o serviço. Ele deixou tudo
preparado, detalhado, entregou para Salomão a planta, entregou para Salomão como deveriam ser os cultos de adoração ao Senhor. E se nós estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar assim, que quando Salomão construiu o templo, não se ouviu, durante toda a construção do templo, não se ouviu barulho de nenhuma ferramenta trabalhando. As pedras eram cortadas no tamanho exato, e elas eram trazidas, e elas eram colocadas, e cada pedra se encaixava uma na outra. Não é que traz uma, ela ficou menor, ou a outra ficou maior, bate nela, vai batendo que ela, até entrar, quebra um pedaço, arranca vai desbocando ela. Não, elas eram trazidas na medida certa, ela apenas era montada, era encaixada, não se ouvia barulhos de ferramentas, de marretas que batiam, que serravam, tudo já chegava pronto para ser colocado. Por quê? Porque tudo tinha o quê? Medida, tamanho, tudo era planejado. Não era que trazia as coisas e despejavam lá e vê o que aproveita, o que não aproveita, o que serve, o que não serve. Mas tudo era detalhado, planejado para glorificar o nome do Senhor. E quando a construção terminou, quando a obra estava completa, quando a casa do Senhor estava pronta, agora vem a parte melhor, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, nós podemos dar o nosso melhor para Ele, podemos fazer o melhor para Ele. Nós construímos esse templo, mas o que eu quero dizer, o que vale esse templo, se a presença dEle não estiver aqui? O que vale a minha vida, se a presença dEle não estiver em mim? O que será de você, o que será de mim, o que será de cada um de nós, se a presença do Senhor não estiver na nossa vida? Nós podemos construir um templo, como foi construído, de ouro, com peças, utensílios de ouro, de prata, de cobre. Pode-se fazer algo tão luxuoso, tão magnífico, tão bonito, mas se ele estiver vazio da presença de Deus, para nada serve. O que adianta se nós reunimos para cantar, para adorar, para louvar, para buscar ao Senhor, mas se não tiver a presença do Senhor? Nós temos que entender uma coisa, que quando o povo saiu do Egito, e o povo desobedeceu ao Senhor, desonrou ao Senhor, o Senhor levou para que cada representante de cada tribo fosse até a terra de Canaã, para que eles trouxessem amostras da terra. E o Senhor disse que cada representante de cada tribo possa trazer uma amostra da terra. Por que Deus queria aquilo? Deus queria mostrar para as pessoas, Deus queria mostrar para o povo de Israel, Ele queria mostrar que aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso e fiel para cumprir. Aquilo que Deus promete na nossa vida, Ele é poderoso para cumprir. Eu vou te dar uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. E quando os representantes foram lá, eles trouxeram um cacho de uva, 2 homens para carregar. Atravessa uma vara no meio e 2 trazem um cacho de uva. Aos frutos de excelente qualidade. E tudo foi do jeito que o Senhor falou, tudo foi do jeito que o Senhor tinha prometido. Mas em vez deles trazerem para o povo encorajamento, fé, ânimo, esperança,
Hoje eu orava de manhã e o Senhor colocou no meu coração fé. O que o Senhor quer para o seu povo, e o Senhor disse assim, que eles tenham fé. Mas não a fé que muitas vezes nós temos tido. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas o Senhor queria que aquele povo tivesse uma fé, uma coragem, de dizer assim, nós vamos entrar, nós vamos possuir, porque o Senhor está conosco. Você viu a manifestação do Senhor? Você viu o poder de Deus que se revelou e que se manifestou a nós? Porque a Bíblia diz que o monte fumegava pela presença de Deus, pelo fogo do Senhor, o monte tremia, e ali trovões, e a voz do Senhor que falava com Moisés, e o povo todo ouvindo e vendo a grandeza. Quem será semelhante a esse Deus? Ninguém será semelhante a esse Deus, um Deus que já tinha tido a experiência de ver as 10 pragas que o Senhor enviou no Egito. O Senhor enviou uma desolação, uma destruição no Egito. Para os deuses do Egito foram destronados, envergonhados diante do Senhor, porque não existe outro semelhante a Ele. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus da Bíblia, é o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Então, quando nós começamos a pensar nesse Deus, não podemos pensar em coisas pequenas, não podemos pensar em coisas que será obstáculo para Ele. Às vezes em aconselhamento eu digo para alguém assim, olha, pastor, eu estou preocupado porque eu perdi o controle. E eu digo assim, você pode ter perdido o controle, mas as coisas ainda estão no controle de Deus, porque Ele tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Nada foge do controle, porque além dele não existe mais nada. Ele é o Senhor. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e fora mim não há outro. Ele é a esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso tudo. Então o Senhor queria agora, o povo viu o mar vermelho se abrir, o povo viu o exército de Faraó ser destruído, o povo contemplou a manifestação de Deus, o monte fumegando e Deus, a presença, e o Senhor disse, Moisés, sobe para cá, e Moisés sobe, e Moisés entra no meio daquela labareda de fogo. Alguém falou assim, morreu? Quem que suporta entrar no meio de um fogo desse, de uma labareda de fogo dessa? Quando acabou tudo, passou, cessou de tremer, quando o fogo se apaga, lá desce Moisés. Aí Moisés não morreu não? Não, Moisés está vivo. Só que tinha uma coisa, o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus estava no seu rosto. E as pessoas não podiam nem ver, nem olhar para o rosto dele, porque brilhava. A luz, a glória do Senhor refletia e brilhava no rosto dele. Vai lá, agora mostra para o meu povo, a terra, o fruto da terra que eu prometi para eles. E quando as pessoas falaram assim, o fruto está aí, o fruto está aí, essa é a prova da terra, a terra é boa. Só que tem uma coisa, vamos esquecer que essa terra existe, vamos esquecer que a terra existe. Por quê? Porque lá tem gigantes. Número 2, os soldados são fortemente armados. E número 3, as suas muralhas são tão fortes, mas tão altas, que será impossível nós enfrentá-las e destruí-las. Vamos voltar para o Egito? Vamos nos tornar novamente escravos de Faraó? Quantas pessoas, quando deparam com qualquer obstáculo e qualquer dificuldade, querem cessar e parar a sua caminhada, a sua jornada? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho,
E nós somos quem? Aqueles que trilham no caminho. Se você anda no caminho, você chega a Deus, disse Jesus. Porque ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho que leva o homem até onde? Até Deus. Mas se eu paro no meio do caminho, eu não chego até o meu destino. Eu tenho que caminhar. Eu estou fazendo uma viagem. De repente fura um pneu. O que eu tenho que fazer? Parar, trocar o pneu. Aí continuar a minha viagem. Não é assim? Aí eu olho lá que o ponteiro do combustível está caindo bastante. O que eu faço? Eu encosto num posto de combustível, abasteço, para que possa o quê? Continuar a caminhada. Porque eu não posso, se eu parar, eu não chego no meu destino. E por que nós vamos parar na nossa caminhada? E aquele povo então desejou voltar, desistir. Entenda o que eu estou dizendo, que eu já vou voltar aqui, só para você entender. Aí o que aconteceu? O Senhor disse assim: Moisés, eu não vou com este povo. Eu vou fazer assim, eu prometi para esse povo que eu daria a eles uma terra, então eu vou dar essa terra para eles. Nós fazemos o seguinte: eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai com o povo, e esse anjo vai colocar por terra todos os inimigos, e vocês herdam a terra. E você sabe o que foi que Moisés disse para o Senhor? Ele disse: não, nós não queremos terra, nós queremos a tua presença. Não, nada contra anjo, nada contra os anjos, mas nós queremos servir a Deus e não a anjos. Nós queremos glorificar o nome do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra de Deus fala assim, que anjos são seres guerreiros, seres espirituais, guerreiros, que lutam em favor dos santos. Só que tem uma coisa: nós tememos a Ele, nós buscamos a Ele, nós servimos a Ele, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, foi Ele que fez o céu e a terra e tudo mais. Senhor, nós queremos a Tua presença. Por quê? Porque nós não vamos para canto nenhum se a Tua presença não for conosco. Eu prefiro ficar no deserto, na Tua presença, do que ir e possuir uma terra sem a Tua presença. Então, a hora que Salomão construiu aquela casa, imagina o que as pessoas diziam para ele: Salomão, nunca se viu nada semelhante. Nunca se viu nada semelhante. O templo era a maior maravilha que existia na face da terra. Eu já preguei sobre isso aqui. As duas colunas da frente eram feitas de prata. As duas colunas frontais. E o que acontecia? Que quando o sol se levantava de manhã, e o sol nascia, o sol refletia, e os mercadores, os turistas, os viajantes, quando eles iam para Jerusalém, eles ficavam no monte, no Monte das Oliveiras. Ali eles chegavam às madrugadas, ou subiam à madrugada e ficavam lá para ver o nascer do sol. Porque quando o sol nascia, ele refletia naquelas colunas, e aquilo dava um brilho, um reflexo, que era a coisa mais bonita que tinha na terra. Quantas pessoas diziam: Salomão, nunca houve um templo tão bonito como esse. Salomão nunca teve nada na terra semelhante a isso. Não se compara. Nada neste mundo pode se comparar àquilo que o Senhor preparou, que foi o seu templo. Que magnífico! Vamos oferecer sacrifícios, vamos adorar o Senhor, vamos chamar os músicos, vamos cantar, vamos adorar, vamos celebrar, vamos cultuar o Senhor, vamos fazer... Não. Salomão disse:
não vamos fazer nada se antes a presença do Senhor não vier para este lugar. Porque a arca representava a presença de Deus, era a presença de Deus. Não vamos para canto nenhum, não faremos nada. Então, até então, era uma casa bonita, magnífica, luxuosa, bonita. Nunca se viu nada na terra, mas apenas era um prédio, apenas era uma casa. Mas a Bíblia diz assim: então Salomão manda buscar a arca da aliança. E quando se mandou buscar a arca da aliança, que trouxessem a arca da aliança, que estava naquela tenda, que tinha sido construída por Davi, e ele disse: tragam a arca da tenda para o templo, para que seja colocado no lugar chamado Santo dos Santos, lugar santíssimo. Então diz que a ordem foi dada assim: todos os sacerdotes, todos que se santifiquem, todos. Mas havia turnos. Não vai ter turno. Todos estão convocados. Todos estão convocados. Hoje é meu descanso, então hoje você vai vir também, porque o Senhor quer todos. E que todos os sacerdotes santifiquem as suas vidas. Por quê? Porque quando nós desejamos a presença do Senhor, nós tem que ter santificação. Não adianta nós desejarmos a presença do Senhor sem que haja santificação na nossa vida. Se você não santifica a sua vida, não consagra a sua vida, nós não vamos ter a presença do Senhor. Porque não era simplesmente trazer a arca, não era simplesmente trazer um móvel para ornamentar aquele prédio, não é apenas um utensílio, mas nós queremos nesse lugar a presença de Deus, a presença do Senhor nesse lugar. Então o que fizeram? Santificaram, os sacerdotes santificaram, os levitas santificaram, os músicos se santificaram, os cantores santificaram, todo mundo santificado, consagrado, para que o nome do Senhor fosse exaltado, e mais do que isso, a presença do Senhor se fizesse naquele lugar. Aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo que estava previsto. Quando eles buscaram a arca, e foram trazendo a arca, e foram os sacerdotes entrando, carregando a arca, e a arca foi entrando, e conforme a arca foi entrando naquele prédio, conforme a arca do Senhor foi entrando naquela casa, a palavra de Deus diz assim, que a nuvem da glória do Senhor começou a encher aquele lugar. A nuvem da glória do Senhor começou a tomar aquele lugar. E diz aqui a palavra do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, Deus não muda. A palavra do Senhor diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje eu orava, ontem de madrugada eu orava, hoje de manhã eu orava, eu dizia: Senhor, eu não quero dirigir reuniões sem a Tua glória. Não é simplesmente nós cantarmos, orarmos, não é simplesmente nós meditarmos e estudarmos a palavra do Senhor, é quando a glória do Senhor se faz presente, é quando o poder de Deus se faz presente, é quando a unção do Espírito Santo se faz presente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2, janelas fechadas, portas fechadas, secretamente, 120 pessoas orando unanimemente,
E de repente começou-se a ouvir um som de vento. Mas não era uma brisa, a Bíblia chama-se de vento impetuoso, veemente, aquele vento que começa a assobiar, um som de um vento muito forte, que começou a encher aquela casa, e conforme soprava aquele vento, distribuía sobre cada um línguas de fogo, repousava sobre cada um línguas, labaredas de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. 120 pessoas cheias do Espírito Santo, glorificando o Senhor, adorando ao Senhor, exaltando o Senhor, porque aquele lugar estava cheio, tomado pela glória de Deus. E quando aqueles homens saem para fora, havia uma multidão do lado de fora. E quando ele começa a anunciar, Pedro diz, olha, porque eles disseram assim, esses homens estão cheios de mosto. Então Pedro sai para fora e diz assim, não, agora são 9 horas da manhã. E o que vocês estão contemplando foi a promessa que o Senhor Jesus nos deu. Aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. E ele disse, eu vou para o Pai, e quando eu chegar, eu enviarei sobre vós o meu Espírito, e ele virá sobre vós. Nós estamos recebendo a unção, o mover, o poder do Espírito de Deus, porque a partir de agora, nós não somos apenas templos. Você sabia que você é templo? A palavra de Deus fala assim, Paulo disse, vós sois templo, o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vós. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito, e que o Espírito Santo habita em vós? Nós nos tornamos templo, sabe como? Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E quando um pecador, ele recebe o sangue de Jesus, ele é lavado, remido, purificado, justificado, santificado no sangue do Cordeiro. Ele se torna tão bonito, ele se torna tão belo. Por quê? Porque aquela pessoa que era as atitudes, sabia que o homem não é feio, o homem não é feio, feio é aquilo que ele faz, as suas atitudes, os seus atos. Porque pega um camarada feio, imagina um sujeito feio, mas ponha feio nisso, não economiza a feiura, põe o bicho é feio, mas feio de doer, que dá dó, né? Fala assim, ele é tão feio que a gente fica com dó, né? Porque é muito feio. Mas quando aquele feio abre a boca, todo mundo fala assim, puxa, fiquei devendo. Por quê? Ele é feio nada, ele é um bonitão, né? Por quê? Que educação, que bondade, que generosidade. Não é arrogante, mas ele é simples, ele é humilde. E ele conquista as pessoas. Você já ouviu falar? Vou falar isso, você vai falar assim, eu já ouvi falar isso, eu mesmo já até falei. Eu falei assim, sabe, que fulano parece que ficou até mais bonito. Hã? Alguém já falou isso? Parece que essa pessoa era feia, mas parece que agora ele é bonito. Sabe por quê? Porque você começa a contemplar a beleza que está nele. E quando você encontra, a Bíblia fala assim, nós temos que ter a beleza de Cristo. E quando alguém chega e o Espírito de Deus habita nele, quando Jesus disse assim, eu estou nele e ele está em mim. Quando nós, olha, eu recebi Jesus, e Jesus entra na vida daquela pessoa, irmãos, Jesus é belo, Jesus, sabe o que diz a palavra em Isaías? Maravilhoso, é esse o termo que usa. Maravilhoso, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando alguém abre o coração e recebe esse Jesus, ele fica bonito,
Por quê? Porque a beleza de Cristo formoseia o rosto dele. E por onde ele passa, ele exala o perfume de Cristo, a beleza de Cristo, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, bondade, mansidão, fé, fidelidade, longanimidade, bondade, domínio próprio. Não pode ser feio uma pessoa dessa. Por quê? Porque o fruto dele é o resultado da presença do Espírito Santo na vida dele. Esse rapaz, um dia ele foi um assaltante, um criminoso. E hoje ele é um homem de Deus. Aquela mulher, ela foi uma prostituta, mas hoje ela é uma mulher de Deus. Por que isso? Porque o sangue de Jesus fez dela o quê? Um santuário, o lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo? É o lugar da habitação de Deus. Se a arca foi colocada diante do lugar santíssimo, o Espírito Santo é colocado no santuário, no templo, que somos cada um de nós. E nós somos cheios do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo está em mim, está em você e está em nós. Então, quando nós andamos, quando nós caminhamos, quando nós nos movemos, sabe, se você tem a certeza que Jesus morreu por você na cruz. Eu estava falando da fé que o Senhor colocou no meu coração. Se nós tivermos, eu estava meditando lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, e lá fala assim: a uns é dado o dom da fé. E se eu perguntar aqui, quem tem fé? Todo mundo vai dizer, eu tenho. E eu creio que tem, sim, porque senão não estaria aqui. Mas a fé que o Espírito Santo quer manifestar em você, em mim, é uma fé totalmente diferente. Porque às vezes nós temos fé, mas às vezes Pedro creu, não creu? Quando Jesus disse assim: Senhor, se é tu que vem sobre as águas, ordena para que eu volte ao encontro. E o Senhor falou: venha, Pedro. E ele saiu ousado, começou a andar e caminhar em cima das águas. Mas a fé dele não durou muito tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz, quando começou o vento a balançar, e ele começou a dizer assim: por que eu estou andando sobre as águas? Por que isso está acontecendo comigo? Ninguém pode andar em cima das águas. E esse vento? Então ele sentiu medo. E o medo anula o quê? A fé. Por isso que a Bíblia fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas esse é o amor de Deus. Quando o Senhor disse para Moisés assim: Moisés, convoque o povo, mate o cordeiro, sacrifique um cordeiro e pegue o sangue daquele animal e faça marcas nos umbrais das portas. E depois vocês comam aquele cordeiro. E vocês estejam preparados para partir. Porque hoje o meu povo vai sair do Egito. Todas as casas dos israelitas, dos hebreus, tinha a marca daquele sangue. Porque eles creram. Só existe uma maneira do primogênito não morrer, é se tiver a marca do sangue do cordeiro. E ninguém fala assim: será que nós vamos sair mesmo? Será? Vamos esperar, na hora a gente apronta as malas. Não, todos eles colocaram as suas vestes, colocaram os seus cintos, seus calçados. As malas estavam feitas conforme a ordem do Senhor. Por quê?
porque agora será a nossa partida, a nossa saída desse lugar. Hoje nós vamos sair do Egito. Hoje é o maior dia das nossas vidas, porque hoje nós vamos sair desse lugar para adorarmos o Senhor. A fé, a certeza daquele povo, a certeza, você tem a certeza, assim como eles pegaram o sangue daquele animal, daquele cordeiro, e assinalaram nos umbrais das portas, se hoje você crer, e você vai pegar o sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e vai lavar as suas vestiduras, porque a palavra do Senhor disse: quem são esses de vestes brancas? E a resposta do anjo foi essa: esses são os que lavaram e embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E quando nós lavamos e embranquecemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós nos tornamos o templo, o santuário do Espírito Santo. Então, assim como a arca veio para o templo, assim o Espírito do Senhor, a presença do Senhor e a glória do Senhor virá na sua vida, virá no seu coração, virá sobre a sua vida, e você vai ser cheio do Espírito Santo, porque assim como a casa foi cheia do Espírito, você será cheio do Espírito Santo. Aleluia. É assim que nós devemos crer, com ousadia, com autoridade. O que o Senhor quer? Que todas as coisas na nossa vida sejam, sabe o quê? Você já viu alguém quando alguém planta um tomate? Alguém aqui já plantou um tomate? Um pé de tomate? Já plantou? Você viu como que ele nasce? Ele faz, que nem aquela história, a batatinha quando nasce esparrama pelo chão. O tomate também. O tomate, quando ele vai crescendo e vai deitando. Não é assim? E daí você tem uma decepção. Por quê? Porque se o tomate encosta na terra, o que acontece? O que acontece? Apodrece. Falou que plantou, mas não plantou, porque não sabe, né? Se encostar no chão, ele apodrece. Ele não pode encostar no chão. Então ele tem que fazer o quê? Colocar uma estaca, e tem que ir amarrando ele, e conforme ele vai crescendo, a ponta vai deitando assim, você fala assim: não, tem que amarrar, senão o tomate encosta no chão e ele apodrece. E a hora que vai crescendo mais, você vai amarrando o ponteiro dele, para ele manter sempre o quê? Em pé. E por que na nossa vida espiritual nós não usamos a nossa fé para isso? O que é? A fé é a estaca, e tudo aquilo que vai fugindo, você vai puxando para a estaca, fala: não, vem para cá, e você amarra na fé. Aí ele cresce mais um pouquinho e vai saindo fora, você puxa de novo e amarra. Por quê? Porque a fé é a estaca, e tudo que estiver amarrado na estaca prevalece e permanece e frutifica. Aquilo que vai estragar, mas se estiver amarrado na estaca, não estraga. A fé é a estaca. E se todas as coisas que você começar a puxar pela fé, tudo aquilo está saindo fora, puxa pela fé. Puxa pela fé. Puxa pela fé. E quando nós temos fé, irmãos, nós temos que ter a certeza. Agora, Hebreus 11:1 fala assim: fé é o firme fundamento das coisas que os nossos olhos não podem ver, mas aquilo que está dentro do nosso coração. E eu estava orando ao Senhor hoje, e o Senhor falou comigo e disse: a fé é mais do que isso. A fé é tudo aquilo que você pode ver com seus olhos. É a fé, aquilo que você pode ver com seus olhos. O que você tem visto? Eu tenho visto, olha, coisas que têm me decepcionado. Então começa a olhar com os olhos da fé. E eu estou vendo o quê? Quando Jesus disse: Jairo, não importune o mestre, porque a tua filha morreu. Jesus olhou para ele e falou assim: não temas, não tenha medo, apenas creia, porque a menina está dormindo, eu vou lá despertá-la. E quando Jesus chegou na casa, ele foi consolar as pessoas, falou assim: pessoal,
pode parar de chorar, porque a menina está dormindo e eu vou acordar ela. Dá para você imaginar as pessoas que estavam com aquela, tudo com o rosto escorrido de lágrima e o olho inchado de chorar, começar a dar risada? Era um choro misturado com riso, mas era um riso, não era de alegria, não, era de deboche, era de zombaria. Não era gozo, não era alegria, mas era o que? Estavam escarnecendo de Jesus. Falaram assim, o homem está mais por fora. Ele está por fora, porque ele está pensando que a menina está dormindo, a menina está morta. Olha, eu tenho uma notícia, quem está por fora é você, porque quem sabe das coisas é Jesus. E se ele diz, está dormindo e eu vou acordá-la, é porque ele vai acordar e ele vai trazer a menina para vocês verem que a menina está viva. E não está morta, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo mundo ficou lá, com as antenas ligadas. Todo mundo com as antenas ligadas. O que será que esse homem vai fazer? Daqui a pouco ouviram, porque Jesus deu um brado. Sabe o que é isso? Ele gritou, ele levantou a voz, ele disse, menina, levanta. Todo mundo falou, olha, ele está acordando a menina. Ele está gritando assim para ver se acorda, mas ela está morta. Ela não vai acordar. Daqui a pouco abriu a porta, Jesus saiu para fora, trazendo a menina. Trazendo a menina. Ela está viva. Ela reviveu. Sabe por quê? Porque Jesus faz essas coisas. É a minha fé, é a sua fé. Então não sei o que está acontecendo, mas traz para a fé aquilo que está fora, aquilo que está torto, aquilo que está caído, aquilo que você fala, isso não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Isso aqui não tem mais arrumação, traz para Jesus que Ele conserta. E se não tem conserto, Ele faz nova todas as coisas. Creia nisso. Amém. Vamos colocar de pé. Se a presença de Deus está nesse lugar, e se o Espírito do Senhor, Deus está nesse lugar, então Ele vai tocar em você. Se existe um Deus aqui agora, porque nós não estamos aqui para adorarmos um Deus, ou deuses. Eu não fabriquei um Deus e estou dizendo para vocês, creia nele, ajuda eu a acreditar nele, mais um para crer, não, mas eu estou dizendo para você, que existe um Deus, que antes que os céus e a terra existissem, Ele já era Deus e já era Senhor, e que esse Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui nesse instante, para tocar na sua vida, para curar os doentes, libertar os oprimidos, para restaurar os fracos, para levantar os caídos, e para fazer de você hoje uma nova vida, uma nova criatura. Irmãos, use a sua fé, use a sua fé, não aceita, agora é a hora da gente nós vamos rejeitar aquilo que foi o diabo que colocou. Jesus disse, toda a planta que não foi o meu Pai que plantou, será arrancada e lançada no fogo. Então essa hora, creia, que tudo aquilo que não vem de Deus, que foi lançado semente maligna na sua vida, vai ser arrancada hoje e jogada no fogo, e que você vai ser cheio da unção, da graça e da misericórdia do Senhor. Nós queremos hoje, porque assim Deus colocou no meu coração, que hoje ele seria uma noite de unção, de poder, de maravilhas, que Ele iria curar os doentes, iria libertar os oprimidos, iria restaurar a sua casa, a sua família, o seu lar. Não porque eu quero, porque eu desejo, eu quero, mas o que adianta eu querer? O que adianta eu desejar? Porque eu não posso fazer nada. Mas eu quero dizer para você que esse é o desejo dEle, e quando Ele deseja alguma coisa, os planos dEle, os pensamentos dEle não podem ser frustrados.
Ele está aqui para te abençoar. Eu não posso fazer nada por você, mas aquele que pode vai fazer, e Ele é o Senhor, e Ele vai tocar nesta noite, Ele vai tocar em cada vida que está aqui, cada vida que está nos acompanhando na sua casa, também Ele vai alcançar, Ele vai tocar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar, e Ele vai transformar, e vai fazer milagres, prodígios e maravilhas, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e não existe outro além dele. Ó soberano Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. A ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio, a majestade, o poder, tudo é teu e para ti, Senhor. Estende as tuas mãos agora, meu Deus, toda a força do inferno agora, todo o poder das trevas agora, seja abalado em nome do Senhor Jesus. Não resista na autoridade que vem do nome do Senhor Jesus. Principados, potestades, dominadores, legiões de demônios, sejam repreendidas, sejam agora as fortalezas do diabo, seja agora destruída em nome do Senhor Jesus. Cai por terra a doença, cai por terra a enfermidade, caia por terra agora todo o espírito de vícios, todos os demônios que escravizam, que estão aprisionando estas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Traz a bênção, traz a libertação, Senhor, assim como tu foste com o teu povo no Egito, oh meu Deus, e deu a eles o livramento, tirou o teu povo com o teu braço forte, e arrancou, e fez o povo passar por dentro do Mar Vermelho. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora, e abençoa, e cura, e liberta, e transforma, e restaura, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora todo o poder das trevas, todo o poder de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Que esta cidade seja abençoada, seja impactada pelo poder do teu Espírito, que a cidade circunvizinha seja alcançada pelo teu poder, que esta nação seja sacudida pelo poder do teu Espírito. Meu Deus, que todos os moradores da terra te conheçam, Senhor, oh meu Deus, e alcance a salvação. Em nome do Senhor Jesus, levanta nesta noite, assim, Senhor, como aquela casa foi cheia da presença do Senhor, assim todos os templos e os santuários nesta noite sejam cheios da tua presença, sejam cheios do Espírito Santo, batizados com fogo e com o Espírito Santo. Receba poder, receba unção, receba virtude, porque esta é uma noite de unção, é uma noite de poder, é uma noite da virtude do Espírito Santo manifestar na sua vida e no seu coração. Receba agora, receba a unção, assim como foi em Atos capítulo 2, que nesta noite esta casa se encha com vento impetuoso, e seja repartidas labaredas de fogo, línguas de fogo sobre cada um, venha repousar, e que todos sejam cheios do Espírito Santo, todos sejam cheios da promessa, todos sejam visitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, toca agora, toca no doente, toca, Senhor, no enfermo. Meu Deus, o Senhor tem poder para libertar aqueles que me ouvem agora nas suas casas. Senhor, o Senhor pode tocar no cego, no surdo, no mudo, no paralítico. O Senhor pode tocar, Senhor, naquele que está desenganado pela medicina. Meu Deus, cura agora, cura essa doença, cura essa enfermidade, arranca este mal agora, e dá a tua bênção, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo, diga: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra, e eu creio
que Tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que o Senhor reina sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, eu não aceito a enfermidade, eu não aceito todo este mal que tem se levantado contra a minha família, contra a minha vida, contra a minha casa. Senhor, envia a Tua unção. Meu Deus, cura agora. Senhor, liberta agora, em nome do Senhor Jesus. Diga todo mal, sai agora. Enfermidade, sai agora. Doença, sai agora. Demônios, saiam agora. Diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu recebo a cura, a libertação, a bênção, a vitória e o livramento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, antes de nós encerrarmos, a palavra do Senhor diz, lá em Pedro, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Todos nós aqui somos sacerdotes. Só que os sacerdotes que vão levar a glória de Deus para o templo, aqueles que podem levar esta glória para todos os povos, porque quando aquela glória encheu a casa, todos os habitantes de Jerusalém, e todos presentes, porque era dia de festa, todo Israel estava ali, todos começaram a adorar o Senhor, porque viram a glória que foram levados pelos sacerdotes. Você é sacerdote, nós somos sacerdotes, e vamos sair daqui hoje levando esta glória. Vamos levar esta glória, vamos levar esta unção, este poder. Vocês são, eu li hoje, Paulo disse assim, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E sempre quando se fala nisso, se pensa em ser imitador de Paulo. Mas hoje alguma coisa tocou no meu coração, disse, eu não quero ser imitador de Paulo. Eu quero ser como Paulo, imitador de Cristo. E se você começar a ler os evangelhos e começar a falar assim, eu quero imitar Jesus, imita Ele. Imita Ele. Para começar, se eu for imitar Jesus, não vou ter que vou ter que começar a passar a madrugada inteira orando, porque Ele fazia isso. Para imitar Jesus, vou ter que começar, a buscar muito a Deus. Segundo, temer ao Senhor. Imitar Jesus é dizer assim, não convém que faça a minha vontade, mas a dele. Imitar Jesus, disse, não é para glorificar a mim, mas é para que o Senhor seja glorificado em mim. Vamos ser imitadores de Cristo. Imitar a Cristo é sair por todas as partes, porque Jesus ia por todas as partes, aldeias, sinagogas, casas, ensinando a palavra e pregando o evangelho. E quando chegava lá, ele via um doente, ele curava o doente. Quando chegava lá, ele via alguém sofrendo, ele aliviava o sofrimento daquela pessoa. Mas por quê? Porque a palavra de Deus fala, porque o Senhor, Deus, estava com ele. E por onde ele ia, os sinais acompanhavam aquele que crê. E Jesus cria, e para isso ele veio. Ele disse assim, como o Pai enviou a mim, eu envio a vós. Então vamos sair daqui, vamos ser enviados. Vamos ser enviados. Vamos sair daqui hoje, sabe o que é enviado? Enviado significa apóstolo. Apóstolo significa enviado. Se a igreja é apostólica, ela é enviada. E quando você sair daqui, por onde você passar, eu achei tão interessante domingo, quando terminamos o culto à tarde na nossa igreja, no Novo Vênzio, esses panfletos, as pessoas saíram cada um com um pacote. Elas falaram assim,
Nós vamos começar isso agora. E nós vamos sair daqui, e as pessoas que nós vermos na rua, nós vamos entregar. Os que estiverem na porta das suas casas vão receber. E nós vamos sair, já vamos partir. Saíram de lá, já estava escurecendo, e eles falaram, está bastante gente na rua, e nós vamos começar a semear essa palavra já, agora. Vamos fazer isso. Amém? Domingo de manhã, 9h30, escola bíblica. À noite, às 19h30, noite de louvor, de adoração. Venha servir, adorar o Senhor. Seja cheio da unção do Espírito Santo. Vamos encerrar? Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Toda a glória, honra e o louvor pertence ao nosso Deus, pertence ao nosso Senhor. Amém.